Entre os antigos patriarcas da terra, existiu um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Enoque. Ele viveu em dias de crescente corrupção, quando a humanidade começava a se afastar de Deus. Mas Enoque caminhava em sentido contrário. Ele não buscava poder, fama ou riquezas. Seu coração ardia pela presença do Criador. E por isso, foi escolhido para ver o que nenhum outro homem havia visto. Essa é a história de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado para não ver a morte. O mundo em que Enoque viveu já não era o mesmo criado no Éden. O pecado se espalhava pelas gerações, os homens se tornavam violentos e os corações se enchiam de orgulho. Enoque nasceu na 7ª geração após Adão, filho de Jared e pai de Matusalém, o homem mais longevo da história. Desde cedo, Enoque sentiu o chamado divino. Enquanto outros buscavam a força dos homens, ele buscava a sabedoria de Deus. Sua vida era marcada pela pureza, pela contemplação e pela comunhão com o Altíssimo. Um dia, enquanto meditava em silêncio, Enoque ouviu a voz de Deus. E essa voz o chamou para além das fronteiras da terra. O Senhor o tomou pelo Espírito e o conduziu aos céus. Lá, Enoque viu os anjos, os tronos e as ordens celestiais. Ele contemplou os portais do vento, as fontes de fogo, o ciclo das estrelas e os tesouros da criação. O próprio Deus revelou a Enoque os segredos do universo, coisas ocultas desde o princípio: o tempo, o destino, a alma e o juízo. Tudo estava diante dele. Em suas visões, Enoque viu algo terrível: os vigilantes, anjos que haviam descido à terra, corrompendo-se com os filhos dos homens. Eles ensinaram feitiçarias, encantamentos e artes de guerra. Azazel e Semjaza lideraram essa rebelião celestial. O resultado foi a criação dos gigantes, os Nefilins, seres violentos que devoravam a carne dos homens e espalhavam o mal. O clamor da terra subiu até os céus. E então, o Altíssimo enviou Enoque como mensageiro. Ele deveria proclamar a sentença divina aos anjos caídos. Com temor, Enoque foi até eles, levando as palavras do Senhor. Vocês que eram puros e celestiais, desceram à terra e se tornaram impuros. Não haverá perdão para vocês, nem paz eterna. Após entregar a mensagem, Enoque é levado novamente aos céus. Lá, ele presencia o tribunal divino. Os arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, se levantam diante do trono de Deus. Cada um tem uma missão: aprisionar os vigilantes, purificar a terra e restaurar a ordem perdida. Enoque contempla o abismo onde os anjos caídos seriam confinados até o dia do juízo. Ele vê rios de fogo, cavernas de trevas e correntes eternas. Em meio à visão, Deus revela: virá um dilúvio sobre a terra e apenas uma linhagem será poupada, a de Noé, descendente de Enoque. Enoque continua sendo guiado pelos céus. Ele vê o trono da glória, cercado por anjos que cantam sem cessar. Vê o Filho do Homem, o eleito, assentado à direita do Altíssimo, envolto em luz e majestade. Ele entende então que este Filho será o juiz dos reis e poderosos, e que um dia retornará para restaurar toda a criação. Enoque aprende sobre os caminhos do sol e da lua, o movimento das estrelas e o equilíbrio da criação. Ele percebe que tudo obedece à vontade de Deus e que nada está fora do seu controle. Seus olhos contemplam também os lugares do castigo e da recompensa, o destino das almas após a morte, os justos aguardando em luz e os ímpios em trevas. Após completar sua missão, Enoque volta à terra. Ele continua a ensinar seus filhos e o povo sobre o temor do Senhor. Fala sobre o juízo vindouro e o reino eterno de Deus. E então chega o dia. As Escrituras dizem: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Sem conhecer a morte, Enoque é levado para os céus, transformado em espírito, testemunha viva da fidelidade e da justiça divina.
Enoque representa a vitória da fé sobre o mundo. Ele caminhou com Deus em meio à corrupção e não se deixou contaminar. Sua história nos ensina que é possível viver em intimidade com o Criador, mesmo em tempos de trevas. O homem que viu os segredos dos céus ainda fala. Sua voz ecoa através dos séculos, anunciando que o justo viverá pela fé e que o reino de Deus é eterno. Bem-aventurados os que andam com Deus, pois quando este mundo se calar, eles andarão na luz que nunca se apaga.